programa de hoje, vamos conhecer o processo de estocagem de produtos agrícolas e saber como os drones estão sendo utilizados no campo e nas florestas. A gente vai ver também como é a produção de remédios e cosméticos a partir de plantas medicinais. E vamos visitar o campus educacional da Sociedade Nacional de Agricultura, que fica no Rio de Janeiro. O Agronacional começa agora. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O armazenamento é uma etapa essencial da cadeia produtiva do agronegócio e ele envolve logística, planejamento e organização. A nossa equipe foi até a CEAGESP em São Paulo para conhecer um dos mais antigos e principais locais de armazenamento da cidade, o Silo Jaguaré. O silo basicamente é uma unidade fabril para estocagem de produtos, né? Nós temos diversos tipos de unidades, nós temos unidades terminais, unidades de recebimento e unidades de estocagem, tanto convencional quanto a granel. Essa, particularmente, é uma unidade de estocagem a granel de produtos acabados para serem destinados efetivamente para consumidores ou usuários. Durante vários anos, nós operamos normalmente com recepção e expedição de produtos normalmente, milho, soja, trigo e tudo mais. A partir de determinado momento, quando o urbanismo se desenvolveu na região e ela começou a ser muito utilizada, nós tivemos que deixar de secar e processar produtos. Nesse momento, foi encontrado um nicho de mercado, já que esta região do Jaguaré era muito utilizada por cervejeiras. Então, estocava-se normalmente cevada, para uso como matéria-prima para cervejas. Em meados de 2002, com a mudança do perfil da região, as cervejeiras deixando de operar nessa região, foram substituídas por moinhos de trigo. Nós vamos desde o armazém convencional, que opera com armazenagem de produtos ensacados e produtos industriais, no interior do estado de São Paulo e também aqui na capital, né? Esta unidade ela é basicamente conhecida como um silo vertical, né? Ele tem capacidade para 20 mil toneladas. A parte de recepção de grão ela é um pouco mais trabalhosa por a questão da necessidade de elevadores e tudo mais. A partir do momento que o produto está estocado nas suas células, toda a expedição é praticamente efetuada por gravidade, né? Com baixo custo, baixa necessidade de uso de equipamentos e baixo custo operacional. Objetivamente, nós trabalhamos com a disponibilidade do espaço, o contato do cliente, nos informando a programação de envio de produto. Conhecendo isso, é feita uma programação de para onde vai ser enviado esse produto, quando aqui chegar. Esse produto pode ficar estocado aqui pelo tempo que for necessário. Nós fazemos os tratamentos fitossanitários necessários para manter a qualidade desse produto. E quando o cliente precisar do produto, nós vamos entregá-lo na mesma moega, né, através de áreas de expedição. Esse produto é colocado em caminhões que fazem o que se chama aqui de bate e volta. Eles normalmente fazem uma operação, principalmente aqui que os moinhos estão muito perto, eles carregam, vão ao moinho, descarregam, voltam para cá. Então nós temos uma programação intensa nessas fases, né? Historicamente a gente consegue perceber que o tempo faz com que de alguma maneira o risco aumente da proliferação de pragas. Então a gente fica muito atento a isso. Existem pragas que não são pragas do produto, mas são pragas ambientais, né, que é a questão do rato, né? Aqui na CEAGESP de São Paulo nós temos uma preocupação maior ainda, porque na verdade nós estamos dentro de um ambiente onde o alimento é muito generoso em quantidade. E nós temos aqui ao nosso lado o Entreposto São Paulo,
né, que por si só, pela quantidade de alimento disponível, faz com que esses predadores, com esses roedores e essas pompas fiquem por aqui. Então a gente tem que efetivamente não só cuidar por conta da nossa operação, mas também da região. Nossa empresa tem um setor especializado na área de segurança e medicina do trabalho. Por quê? Porque é uma área de risco de operação, né? Nós precisamos ficar muito atentos e graças a esse tipo de controle, né, a CEAGESP é reconhecida no mercado como uma empresa de alta segurança nas suas atividades. Principalmente porque são áreas que você mexe com produto, né, e alguns riscos são inerentes a isso. Um deles, risco de explosão, né? A maioria das pessoas talvez não saibam, mas o pó emanado por produtos agrícolas, milho, trigo, soja, um pó desse em suspensão em contato com uma faísca, ele pode causar uma explosão. Outro risco da operação, do setor, é a questão de pessoas entrarem dentro das áreas de atividade. Em áreas confinadas, nós temos a presença de gases, né? Nós temos, além do risco de próprio movimento do produto. Né? Não é incomum no setor, em algumas empresas, inclusive pessoas morrerem por terem sido soterradas por grãos que se movimentaram, né? Então, efetivamente, o cuidado que nós temos é muito grande. Importante ressaltar, né, que o setor de armazenagem é um setor muito importante para toda a cadeia de agronegócio do Brasil, né? Quer dizer, a necessidade de você ter unidades como essa, com qualidade, com condição, permitem o quê? Que tenhamos preços melhores, qualidade, condição de estocagem, condição do produtor poder disponibilizar o produto dele quando ele quer, do cliente poder ter uma programação efetiva, né? Então, o setor armazenagem, ele contribui, é um setor que pouca gente conhece, né? A maioria das pessoas, eu imagino, que acham que o produto venha de um determinado lugar, já vá direto para a produção e é entregue. E não conseguem imaginar, mas sim, existe um grande setor, né, que guarda por volta de 120, 130 mil toneladas de produtos, está em condição de receber, e nós, aqui em São Paulo, somos a principal empresa pública do estado, com mais de 1 milhão de toneladas, né? Quer dizer, 50 vezes esse silo aqui nós temos em disponibilidade de espaço para apoiar o agronegócio, para apoiar o consumo e apoiar no que for necessário em termos de agropecuária. Os drones estão sendo utilizados no campo para captar imagens com detalhes importantes para a produção. É possível, por exemplo, avaliar as pastagens, calcular a área de cultivo e identificar problemas. E agora a gente vai ver uns estudos que a Embrapa está realizando em lavouras de trigo, além de conhecer experiências de mapeamento de florestas. Nós estamos usando bastante o drone, tanto na parte de agricultura, pecuária, como floresta também. O drone hoje, ele é uma ferramenta barata para fazer mapeamentos com alta resolução, e desses mapeamentos, como a gente usa alguns artifícios que proporcionam a construção de modelos tridimensionais, então nós podemos também fazer outras análises, né? Como análise de biomassa, como análise de volume, com análise de produção. Vai depender muito, por exemplo, do equipamento que vai a bordo do drone. O drone que nós estamos utilizando mais, que nós vamos ver mais tarde, que é o Phantom 4, ele tem uma câmera RGB. O que significa isso? Significa que é uma câmera que está toda dentro do espectro visível pelo olho humano. Então, as análises que nós fazemos são as análises que são possíveis fazer dentro desse espectro. Na área florestal, mais especificamente dentro dessa manejo de florestas nativas, a gente tem usado o drone para fazer o monitoramento dessas florestas. Nós podemos fazer voos antes e depois das áreas manejadas, e assim a gente verificar com bastante detalhe
qual foi o nível de alteração que as operações florestais produziram dentro dessas áreas. E também podemos fazer o monitoramento que nós chamamos de pátios de estocagem de toras. Isso é muito comum em vistorias, onde as equipes têm que ir para campo e cubar, né, todas essas toras que são estocadas. Em pátios maiores, isso é uma operação que pode levar dias, né? Com o drone, a gente faz essa mesma cubagem com uma precisão, eu acredito, até maior, em poucas horas. Outro uso que é bastante comum é a gente identificar áreas de manejo não autorizadas. Então, nós estamos passando numa área, a gente vê os fiscais, nesse caso, tanto do IBAMA como do Serviço Florestal Brasileiro, né, que estão mais à frente dessas operações, passando por uma área e suspeito que ali tem uma operação clandestina de corte de madeira. E aí eles podem voar essa área, né, sem ter que botar em risco os seus técnicos, porque ele pode mandar o drone a relativamente boas distâncias, mas verificar, né, se ali existe ou não esse tipo de atividade. Para o proprietário rural, isso é um grande ganho, né, porque as imagens que são geradas pelo drone e o mapeamento que ele produz vai mostrar detalhes da propriedade que vão permitir que ele zoneie essa propriedade de maneira a identificar as áreas mais produtivas, as áreas que têm que ser, pela legislação, preservadas e as áreas de preservação permanente, que também pela legislação devem ser mantidas intactas, em alguns casos recuperadas, né? E também permite que ele faça o planejamento de implementação de culturas, né, florestamentos ou culturas anuais ou pecuária, e mesmo após isso, o monitoramento desses plantios através de voos repetidos sobre a mesma área que vão ver aí, que vão observar o desenvolvimento desses plantios. Quando nós vamos fazer levantamento de campo, normalmente nós não dirigimos o drone manualmente, nós fazemos voos autônomos. Por quê? Através desses voos a gente pode cobrir áreas predeterminadas e também determinar a distância exata e a sobreposição entre as fotos, que permite que a gente, a partir de processamento dessas imagens, né, por estereoscopia, a gente avalie a profundidade, ou seja, nós ganhamos uma terceira dimensão, que é a altura. Se eu clicar na copa dessa árvore, ele vai me dar a altura dela, que é 41,7 metros. Se eu clicar numa mais baixinha, aqui essa pequenininha, 35. E se eu pegar uma lá do fundo, deixa eu pegar, dar um zoom nela aqui, ok? 24 metros. É com base nisso aqui que a gente vai calcular alguns parâmetros estruturais da floresta, como biomassa, né, volume e até mesmo vara basal. E daqui a pouco a gente vai ver um projeto que produz medicamentos e cosméticos a partir de ervas e plantas medicinais. Também vamos fazer uma visita ao campus educacional da Sociedade Nacional de Agricultura. Não sai daí! A gente foi até uma chácara em Vargem Bonita, que fica nos arredores de Brasília, para conhecer uma empresa que produz remédios e cosméticos a partir de plantas e ervas medicinais. Guaco, hortelã, camomila, açafrão, espinheira santa. Muito além de manipular remédios a partir dessas plantas, o objetivo é transmitir o conhecimento popular sobre elas e também contribuir para a preservação ambiental. A população vem acreditando cada vez mais no fitoterápico. Então, vem crescendo uma quantidade mais ou menos de 161%, até mesmo no SUS. Hoje, aquela planta cultivada lá pelo agricultor, pequeno que ele seja, ela pode se transformar em produtos de alta tecnologia e chegar no mercado cosmético, no mercado farmacêutico, sofrendo um processamento que torne isso muito mais eficaz para diferentes aplicações dentro da área farmacêutica.
Na chácara da farmacotécnica, nós temos aproximadamente 30 ervas medicinais. A gente usa as folhas, o caule, o fruto, o bulbo, rizomas, tem várias as partes das plantas. São várias etapas, formas farmacêuticas que nós podemos fazer com as plantas medicinais. Cápsula, chá, tintura, pomadas, cremes, shampoo, condicionador, depende de cada planta. Temos o guaco, que nessa planta a gente faz também o xarope de guaco, que é um excelente antitussígeno, né? É um expectorante, um excelente expectorante que tira toda a secreção. Temos aqui na chácara a carqueja, que a parte usada da carqueja são a folha, os capítulos florais, toda a planta. A carqueja é boa para fígado, dores no estômago, para bilis, então evita enxaqueca. A carqueja a gente pode usar em forma de chá e cápsulas. Essa planta aqui atrás é a babosa, ou aloe vera. Ela pode ser usada o gel da babosa, que evita queimaduras, sérias queimaduras, alivia o sol, pode fazer um gel após sol, a queimadura do sol, e ajuda também para fazer cremes, condicionador, shampoo para o cabelo, ajuda a evitar a queda de cabelo. A gente tem trabalhado muito no conceito de ecologia da pele. Nós passamos um pouco da fase do que é natural, né? Então eu quero respeitar a tua pele da maneira que ela precisa, te entregando aquilo que ela precisa para obter a cura. Não porque é uma planta natural, vegetal, que não tem a sua contraindicação. Tem sim. Tem planta, por exemplo, que são tóxicas. Então, a gente tem que evitar esse tipo de planta. Tem que saber o que você está usando e como usar. Por quê? Por exemplo, o chá de hibisco. Muita gente usa o chá de hibisco para emagrecer. Porém, ele sobrecarrega um pouco os rins. Não pode ser usado em grande quantidade. Tem que usar a concentração certa, a quantidade certa. As ervas medicinais, elas são levadas para a gente, passado pelo nosso laboratório de controle de qualidade. Após esse processo de controle de qualidade, é feita análise bacteriológica, análise fisioquímicas, todas as análises necessárias para cada tipo de planta. Aí sim é liberado aos laboratórios para que sejam manipulados sob supervisão dos farmacêuticos responsáveis por cada laboratório. Hoje, nem todas as matérias-primas usadas na manipulação são de origem vegetal, porém muitas delas são transformadas antes de vir para cá, para o nosso laboratório, e se tornarem produtos manipulados, fórmulas individualizadas para cada paciente. Porque eu preciso garantir que aquela droga não tem fungos, não tem bactérias e preciso garantir que a quantidade de princípio ativo necessária daquela planta esteja presente. Aqui nós desenvolvemos uma linha de veículos que usa produtos de origem vegetal, mas que nós conseguimos remover das formulações todos os alérgenos conhecidos e reconhecidos no país. Então, trata-se de uma linha onde o creme, a loção usada, podem ser usadas para as peles mais sensíveis que são encontradas nos consultórios. Então, como exemplo, ela está manipulando aqui um produto que é um extrato derivado do açafrão, né? Então, açafrão da terra, também conhecida como curcuma. Ele gera um extrato que, quando produzido com alta tecnologia, num estágio supercrítico, né, forçando a planta a produzir o que ela tem de melhor, ele tem uma ação semelhante aos corticoides. Então, é um produto que começou como um produto natural, mas que a partir de tecnologia nós conseguimos ter resultados muito importantes, comparáveis aos medicamentos clássicos. Para você que é produtor rural e tem o interesse em cultivar ervas medicinais ou plantas que tenham aplicação cosmética, eu acho que pode ser um bom negócio. Porém, o meu conselho é que antes de você partir para esse investimento do seu trabalho, da sua terra, busque parceiros para comercialização. No Brasil, ainda é um pouco difícil o comércio desse tipo de produto, então eu sugiro que você primeiro verifique o mercado, veja possíveis e futuros parceiros e depois, sim, cultive
para fornecer esses produtos de extrema qualidade. Em plena região metropolitana do Rio de Janeiro fica o campus educacional da Sociedade Nacional de Agricultura. Esse espaço abriga laboratórios, clínica veterinária e várias unidades de criação de animais. Vamos conhecer? O campus da SNA tem uma história muito interessante que tem que ver com a história do Brasil, de quando o Brasil passa da época do Império, da monarquia, para a República. Então, o campus está nas mãos da SNA, foi entregue pelo governo federal para a SNA a finais de 1800, para que seja uma área educacional em tudo o que é ligado à agricultura, na parte agrícola. E isso continua até hoje, 120 anos depois. Então, no campo sempre foram cursos, dias de campo, de treinamento na área agrícola para produtores rurais, agricultores. Este campus já foi visitado por ministros de Estado. Tem uma foto muito interessante, aproximadamente em 1903, 1904, de uns senhores todos elegantes, diretores da SNA e também parte de ministros do governo, que apresentam no campus lâmpadas de álcool. Então, mostrando que álcool que vem da cana-de-açúcar, novamente, agricultura, cadeia da agricultura para fazer energia, para fazer luz. Estou falando de 1903, 1904, olha a história do Brasil. Então, o campus tem muito a ver com isso. Então, o campus é parte da história do Brasil. Então, foi entregue para a SNA. Nos anos 30 ou 40 foi um dormitório, foi uma escola agrícola com dormitório para os alunos. Nos prédios que nos rodeiam, são uns prédios muito bonitos e antigos, os alunos moravam, tinham aulas e dormiam. Esta escola agrícola durou até aproximadamente finais dos anos 40, começo dos anos 50, e acabou a escola agrícola, mas continua a tradição até hoje de uma área educacional, já sejam para cursos na área vegetal ou na área animal, sempre ligados à agricultura, na parte agrícola, pecuária. Atualmente, 2019, a gente tem uma parceria com a Universidade de Castelo Branco e a gente tem um curso de medicina veterinária, um curso de graduação. Então, aqui, diariamente, hoje neste momento estão de férias, caminham aproximadamente 600 alunos que vão ser os futuros veterinários, que é muito interessante. O campus também foi utilizado para a SNA no curso de graduação de zootecnia, que foi um curso nosso. E aos fins de semana temos os tradicionais conhecidos cursos práticos que são ministrados pela Escola Venceslau Belo, que é da SNA. São todo tipo de cursos que vão de 16 a 24 horas aula aos sábados, para todo tipo de alunos, sejam alunos, pessoas que se interessam, produtores rurais, agricultores que querem reciclar, cursos na área animal e cursos na área vegetal. Um espaço muito importante, um espaço de 144 mil metros quadrados, que é muito importante para a Zona Norte. Algumas pessoas chamam isso como o pulmão da Penha, acho que é um pouquinho exagerado, mas é importante saber o seguinte, é uma área privada de proteção ambiental, a única área privada de proteção ambiental na cidade do Rio de Janeiro. O que nos rodeia é finais um pouco da Mata Atlântica, árvores nativas. Cada tantos anos, em algumas partes, a gente tem multirões que se traz certas pessoas importantes da cidade ou políticas para que conheçam o campus e sembrar árvores, que também é muito importante para ter um conhecimento de que a natureza é importante. O que se passa atrás dos muros? Já não falo do verde, mas atrás dos prédios. Temos a biblioteca Venceslau Belo. Venceslau Belo foi um senhor que foi presidente da SNA nos anos 30 ou 40, onde tem aproximadamente 44 mil volumes. Tem um acervo da FAO, tem livros muito antigos, tem a revista Lavoura. A primeira revista Lavoura da SNA
foi publicada em 1897. Então, os exemplares da lavoura, que foi a história escrita da agricultura brasileira, estão na biblioteca. Exemplares da revista que é pesquisada por historiadores, acadêmicos, para os alunos. Tem muitos livros de história que estão lá dentro que têm que ver com a história da agricultura, da agronomia brasileira. Então, a agricultura brasileira, a história está nessa biblioteca. Nós temos uma criação de animais tradicional para os cursos práticos e essa criação tem se ampliado com os alunos de veterinária. Lembremos que os veterinários não só tratam de animais domésticos como gatos e cachorros, estamos falando de veterinários que são obrigados a estudar e tratar de grandes criações. Então a gente tem bovinos, a gente tem suínos, grandes animais, digamos que uma criação de grandes animais, a gente tem cavalos, a gente tem ovelhas, a gente tem coelhos, a gente tem aves, porque os alunos têm que aprender isso, não é só pequenos animais, então temos diversas criações de animais. E também é importante sublinhar que no campus temos uma clínica para pequenos animais e uma clínica para grandes animais, onde os alunos de veterinária têm aulas práticas para entender como tratar seus animais. Então, cada animal e cada criação destes animais, que são poucos, tem seu próprio tratamento, sua própria maneira de ser administrados, digamos, seus próprios requisitos, cada animal diferente. O tratamento dos bovinos vai ser diferente e mesmo o que se alimenta com os suínos, etc. Cada qual tem seus especialistas, professores, e a gente também tem pessoas aqui, zootecnistas, que tratam e são especializados nos animais. Por hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais informações e novidades da agropecuária do país. Agronacional é o mundo do campo, na tela da TV Brasil.